Quando o tempo ainda não existia, como humanos percebiam o tempo? Você já parou para pensar como era viver em um mundo onde o tempo não existia? Antes dos relógios, antes dos calendários, antes mesmo de haver palavras para definir ontem, amanhã ou meio-dia, como os primeiros humanos percebiam o tempo? Para nós, o tempo é uma prisão invisível. Estamos sempre correndo contra ele. Temos compromissos, datas, prazos. Contamos as horas, os minutos, os segundos. Mas e antes? Quando o tempo era apenas uma sensação, uma dança com o sol, com as estações, com o ritmo da natureza. No episódio de hoje do canal Além da Fogueira, vamos apagar os ponteiros, desmontar os calendários e mergulhar fundo em um tempo, onde o tempo ainda não existia. Parte 1. O tempo antes do tempo. Imagine viver sem nenhuma medida externa de tempo. Nada de relógios, nada de celulares notificando que você está atrasado, nenhum calendário pendurado na parede. Apenas o céu, o calor ou o frio, a fome no estômago, a posição do sol, o som dos pássaros. Era assim que nossos ancestrais viviam. Para os primeiros humanos, o tempo era sentido, não contado. Ele era percebido nos ciclos da natureza. O nascer e o pôr do sol marcavam o começo e o fim do dia. A mudança na cor das folhas, a migração dos animais, a variação das chuvas. Tudo isso era um lembrete de que o mundo estava em movimento, mesmo sem ponteiros. Mas eles não precisavam saber que era terça-feira às 14 horas para saber que era hora de colher frutos. Bastava ouvir o sussurro do vento, olhar para o céu, sentir no corpo que o mundo estava mudando. Parte 2. O tempo como sensação corporal. Você já percebeu que o tempo passa diferente quando estamos com medo, apaixonados ou entediados? Isso não é de hoje. Para os humanos primitivos, o tempo era algo profundamente ligado ao corpo e às emoções. A fome era um marcador de tempo. O cansaço indicava que o dia estava chegando ao fim. O frio avisava que o inverno se aproximava. Era o corpo que dizia o momento de agir, não um relógio. Essa percepção animal do tempo, baseada nos sentidos e nas necessidades, ainda está em nós. Mas com o passar dos séculos, fomos criando ferramentas que nos afastaram disso. Parte 3. O tempo das histórias e dos mitos. Muito antes da matemática e dos ponteiros, os humanos começaram a organizar o tempo através das histórias. Os mitos foram os primeiros calendários da humanidade. Eles contavam sobre ciclos de criação, destruição, renascimento. Sobre deuses que controlavam o dia e a noite, que traziam a colheita ou a seca. Essas histórias eram passadas de geração em geração e permitiam que os grupos humanos entendessem o mundo em que viviam e os ritmos que ele seguia. A narrativa era a única maneira de dar sentido ao que voltava a acontecer. Era através das palavras e dos rituais que nossos ancestrais previam a volta das chuvas, a migração dos animais, a época de plantar. Antes do tempo cronológico, havia o tempo mítico. Parte 4. Quando o tempo virou poder. Foi com a agricultura que o tempo começou a se tornar uma ferramenta e um instrumento de controle. Quando aprendemos a plantar, tornou-se vital saber quando plantar. Perder o momento certo significava fome e morte. Foi aí que os humanos começaram a observar mais cuidadosamente o céu, os ciclos da lua, as estrelas. Os primeiros calendários nasceram da necessidade de prever o futuro. Com isso, nasceu também uma nova forma de poder. Quem sabia medir o tempo controlava a comida, e quem controlava a comida, controlava o grupo. Os sacerdotes e astrônomos se tornaram figuras centrais nas primeiras civilizações. Eles sabiam quando viria o próximo eclipse, a próxima cheia do rio, a próxima estação. E com isso, o tempo deixou de ser um sentimento para se tornar uma estrutura. Parte 5. O nascimento do tempo artificial. O relógio mecânico só surgiria muito tempo depois, na Idade Média, mas sua invenção mudou radicalmente nossa percepção do tempo. Antes, o tempo era elástico. Um dia de caça podia parecer curto, uma noite de tempestade infinita.
Mas agora, o tempo tinha um ritmo externo implacável, marcado por engrenagens e sinos. O relógio não apenas media o tempo. Ele criou um novo tempo, o tempo cronometrado, impessoal, separado da natureza. E com isso, a humanidade entrou em uma nova era. O tempo passou a reger as cidades, as fábricas, os salários, os transportes, os contratos. Não era mais o corpo que dizia quando descansar. Era o relógio. Parte 6. A ilusão do tempo moderno. Hoje, vivemos dentro do tempo como se ele fosse uma lei da natureza. Mas o tempo que nos aprisiona é uma invenção humana. Nós o fragmentamos em segundos, minutos, horas. Criamos fusos horários, horários de verão, deadlines. Aceleramos nossa vida para caber dentro de um tempo que nós mesmos inventamos. E o mais curioso, essa obsessão por produtividade, essa ansiedade constante de estar sem tempo, nos distancia daquilo que realmente importa, viver o agora. Nossos ancestrais não tinham relógios, mas estavam profundamente conectados com o presente. Sentiam a vida pulsando em cada pôr do sol, em cada mudança no vento. Nós temos relógios em todos os bolsos, mas esquecemos como viver o momento. Parte 7. Podemos voltar a sentir o tempo? A pergunta que fica é: será que podemos recuperar aquela antiga percepção do tempo? Não se trata de abandonar os relógios ou destruir os calendários, mas talvez desacelerar, observar, sentir o tempo com o corpo, como faziam nossos ancestrais, sentar sob o sol e sentir sua passagem, comer apenas quando a fome vier, parar por um instante e ouvir o mundo ao redor. Talvez, ao lembrar de como era o tempo antes do tempo, possamos reencontrar algo perdido. Uma conexão mais profunda com a vida, com a natureza, com nós mesmos. Antes dos relógios, o tempo era o vento que passava entre as folhas. Era a lua cheia iluminando a noite. Era o corpo que pedia descanso. O tempo não era contado, era vivido. Hoje, cercados por números, alarmes e compromissos, esquecemos que o tempo não é uma máquina. Ele é uma experiência. E talvez, ao olhar para trás, possamos encontrar uma nova forma de viver o presente. Sem pressa, sem culpa, apenas estar. Se você gostou desse vídeo, se ele te fez refletir sobre como você vive seus dias, deixe seu like, se inscreva no canal Além da Fogueira e compartilhe com alguém que precisa lembrar que o tempo é agora.